noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Mais uma vez estamos aqui através da internet para termos o nosso estudo bíblico, a Bíblia toda, versículo por versículo. Estamos fazendo alguns testes hoje, estamos fazendo algumas modificações, ainda não conseguimos chegar no ponto que nós esperávamos, mas já estamos fazendo algumas mudanças. Uma delas, você está acompanhando a nossa live através do Facebook e você também tem agora condições de acompanhar a nossa live no site da igreja, www.ibnagv.com.br. Você vai clicar no menu mídia e logo em seguida você vai clicar em cultos ao vivo e aí você vai poder acompanhar também as nossas lives no site da igreja. Algumas mudanças ainda serão feitas no decorrer da semana. Esperamos conseguir algumas coisas que estamos planejando. Não sei se a banda de internet, a largura da banda vai suportar o que estamos tentando fazer, mas aos poucos vamos melhorando a nossa live, para que possamos oferecer a você uma imagem, um som de qualidade, que você possa ter mais condições de cultuar ao Senhor juntamente conosco. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Quero convidar você a abrir o seu cantor cristão no hino de número 406. 406 do nosso cantor cristão, e nós vamos cantar louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Se você não pegou ainda, dá uma corridinha lá no armário, pega o seu cantor cristão e vamos louvar ao Senhor. Enquanto você vai cantando, você vai dando aquele joinha aí para dizer que você está erguendo a sua voz em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, já confio em teu nome, teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Amém? Que o Senhor Jesus possa de fato proporcionar a cada um de nós uma fé que cresça a cada dia, uma fé genuína na sua palavra, uma fé consciente, uma fé firmada num fundamento sólido, que é a palavra do nosso Deus. Nós vamos passar para a Cristiane. Tem recadinho para nós aí? Quem já está conosco? Boa noite a todos os irmãos. Pastor já tem uma turma linda aqui conosco. Começar hoje com uma nova participante. Ela estava participando com a Ivonete, mas agora estou vendo o nomezinho dela aqui, a Beth Barbosa. Amém. Boa noite, irmã bem-vinda. Beth. Boa noite, Natália. Que bom tê-las aqui conosco. Boa noite também para a nossa querida Fabiana.
Boa noite, Duda. Boa noite, Reginaldo e Baby. Boa noite a todos vocês. Fabiana já chega mandando um beijo para a Lelê. Uma boa noite para toda a família Ibna. Também está conosco a Jade. Boa noite, Jade. Boa noite, Sábio e Caio. Que o Senhor esteja abençoando vocês. Boa noite, irmã Eloilda Eringer. Quero também mandar aquele beijo para a irmã Beth, irmã El, irmão Pércio. Deus abençoe vocês, que nós possamos desfrutar do conhecimento do Senhor. Amém. Ela está dizendo aqui que está para aprender mais um pouco. É Amém. Muito bom aprender. Boa noite ao nosso querido Esron Alves. Que o Senhor esteja te abençoando. Muito obrigada por estar sempre conosco e também por estar recompartilhando a nossa live na página Cultos ao Vivo. Também boa noite a essa família amabilíssima, família Rainer e Alessandra, que o Senhor esteja abençoando vocês, o Davi, o Danilo, que a graça do Senhor esteja sempre com vocês. Amém. Boa noite também para a nossa queridíssima Ivonete Eringer. Senhor seja abençoando Ivonete, seja abençoando Larissa. Railton. O Railton que também está lá, alegrando a casa. Inclusive, casa... a vinheta do início é obra do irmão Railton. É verdade. Então, aquela casa sempre cheia de gente bonita, né? Boa noite, irmã Giane Cardoso. Um grande beijo, um grande abraço. Que bom tê-la aqui conosco. Boa noite para as meninas Mendes, né? Ana Vitória, Cláudia, Maria Eduarda, que o Senhor esteja abençoando cada uma de vocês no estudo de hoje. Gosto muito de ler, né, os comentários. O Rainer, pastor, está dizendo que ele testou no site e não deu certo não, que tentou não deu certo não. Mas vamos ver, de repente faltou algum ajuste, vamos tá? Conferir lá depois. Boa noite para o irmão Maurício. Boa noite, irmão Maurício. Boa noite, Lucinha. Que o Senhor esteja abençoando vocês aí onde vocês estão assistindo. Boa noite também para a Sabrina, para o Fernando, para o Rafael e para a nossa belíssima Alicia. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Meu pedido para vocês essa noite é que vocês, se tiverem alguma sala, né, aberta, à medida que forem chegando pessoas lá na sua sala, que você também coloque aqui para que a gente possa cumprimentar todas as pessoas, tá? Entrou aqui também, falando em gente bonita, entrou aqui minha irmã. Boa noite, Cristina, que o Senhor esteja abençoando. Um beijão para o Murilo, para o Luiz, que o Senhor esteja abençoando todos vocês. Também chegou a prima Zeni. Boa noite, Zeni, que o Senhor esteja abençoando vocês. Muito obrigada pela companhia em todos os nossos cultos. Está sendo muito bom tê-los aqui conosco. E lembrando que a nossa dinâmica de quarta-feira, vamos repetir, né? Deu muito certo. Nós vamos acompanhando aqui de casa o que é novidade, a gente não está conseguindo olhar o rostinho de cada um. Quando a gente está presencialmente, que a pessoa, né, o irmão aprende uma coisa nova, ele faz um gesto com o corpo. Uma expressão, né? Faz uma expressão, o olhinho normalmente abre, fica assim mais atento. Demonstra que o aprendizado foi novo. Então, como a gente não tem isso aqui pela internet ainda, nós vamos fazer essa dinâmica. Se algo for novo, você vai escrever para mim nos comentários, novidade. Se algo for que vocês já conheciam, escrevam, por favor, lembrei, tá? Então, não vamos deixar aí de fazer essa dinâmica. Lembrei e novidade, tá bom? A Fabiana já está perguntando, pastor, hoje a maratona? Maratona? Que as meninas falaram que estão querendo uma maratona de estudo bíblico. Sim. Não, hoje nós vamos até o final, mas hoje vai ser mais rápido. Eu acredito que não vai passar muito do tempo, não.
Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Gênesis 15, vou pedir a Cristiane para abrir uma nova aba ali no navegador e entrar no site da igreja e ver qual é a mensagem que está aparecendo para futuras transmissões nós podemos corrigir. Tá bom, pastor. Deixa eu só cumprimentar aqui o Walter Ferreira e a tia Sebastiana. Amém, seja muito obrigada, Walter. Parabéns de novo, né? Ontem foi o aniversário dele. Muitas felicidades no Senhor. Cumprimentar também Selma Dias, que está conosco. Ótima noite para você também, Selma, para o Otacílio e para os seus meninos lindos. Que o Senhor esteja abençoando. Está conosco também a tia Sebastiana Oliveira. Boa noite, tia Sebastiana. Também está conosco a Maria Lúcia. Ei, Lúcia, um abração para você, para a Ludmila e para os meninos, né? O Adilson Júnior, o Guilherme. Que o Senhor esteja abençoando todos vocês aí, onde vocês estão. Vou entrar aqui então, pastor, na página da igreja. No site, né? No site. Vamos lá então. Paramos na semana passada em Gênesis 15. Conseguimos terminar o versículo 4, né? Vamos seguir hoje. Só lembrando, né, de onde nós paramos. O versículo 4 diz assim: a isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então nós terminamos dizendo que Abrão quis dar um jeitinho, né? Mais uma vez quis dar um jeitinho, como ele já tinha feito outras vezes, dias antes, meses antes. Mais uma vez ele quis resolver, e aí de repente Deus fala mais sério com ele: olha, quem resolve aqui sou eu. Não será esse, não é do seu jeito, é do meu jeito. E nós terminamos nesse versículo. Vamos entrar hoje no versículo 5. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Deus usa aqui uma metáfora. Deus usa aqui uma forma de ensinar para Abrão que não seria possível contar, pelo menos não para Abrão. Para Deus sim, porque Deus sabe de todas as coisas, mas não seria possível para Abrão contar o número de descendentes, que a partir dele viria uma nação tão numerosa, os filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, ia por toda a vida, né, até os dias de hoje e até o dia que Jesus voltar, todos descendem, todo o povo de Israel descende de Abraão. Essa geração seria tão numerosa que ninguém poderia contar. Então ele manda Abrão olhar para o céu e contar as estrelas. Você pode contar as estrelas? Se você puder contar, esse será o número. Se você não puder contar, você vai imaginar o tamanho da descendência que você vai ter. Em outro momento, lá em Gênesis 13, que nós já estudamos, né, em quartas-feiras anteriores, no versículo 16, depois você pode voltar aí na sua Bíblia e conferir, Deus já havia utilizado uma outra metáfora para Abrão, dizendo que a descendência dele seria como a areia do mar. Também os grãos de areia são impossíveis de ser contados, apesar de que Deus sabe. Mas Deus sabe todas as coisas. Além dele, ninguém mais é capaz de contar, né? Mesmo que nós utilizemos as tecnologias mais avançadas que a humanidade tem, só vamos poder chegar a um número aproximado, a uma estimativa, tal como as estrelas do céu. Nós temos estimativas, mas o número exato é impossível, inclusive ao ser humano. Cristiano, tem algum recadinho ainda? O meu acesso aqui à página deu certo. Aí eu até compartilhei o link com os irmãos, www.ibnagv.com.br. Aí eu cliquei em mídias e aí já apareceu o culto ao vivo. Até compartilhei aqui o link, tá? Enquanto o senhor dava a introdução e recapitulava a última lição, entrou
para estudar conosco a Cida. Boa noite, Cida, do irmão Gerson. Boa noite a toda a família. Também quero cumprimentar a irmã Silvana Almeida. Boa noite, irmã Silvana. Boa noite, Murilo. Que o Senhor esteja abençoando. Está indisponível, o Rainer disse que quando ele entra está dando indisponível. Quando eu entro está acessando normalmente. Fala para ele dar um Ctrl F5 e depois clicar lá no play, que às vezes resolve. Depois nós vamos tentar, pode ser um problema de servidor, alguma coisa. Pode ser algum problema. Nós vamos pesquisar isso após a live, para a próxima, para amanhã à noite, termos corrigido isso aí. Versículo 6. Eu estou já na idade de usar óculos, então eu estou colocando e tirando óculos, tá? Mas é assim mesmo. Versículo 6 diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Nós temos falado nos últimos dias, nas últimas lives, inclusive na escola bíblica dominical, nós temos reforçado essa palavrinha, crer. É fundamental para o crente, é fundamental para o servo de Deus crer nas promessas do Senhor, crer no Senhor, crer na palavra do Senhor, crer que Deus tem o controle, o domínio do universo na sua mão, crer que nada acontece sem a permissão de Deus, crer que Deus conduz as coisas, crer que nada, absolutamente nada acontece por acaso, Deus tem um propósito em todas as coisas. Essa palavrinha crer precisa ser uma das primeiras palavrinhas ali do nosso dicionário cristão. Precisamos crer. Abraão creu. É muito importante esse versículo 6, porque ele está trazendo uma antecipação da justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? Vamos separar as coisas, justificação e fé. Justificação é quando algo que não é justo se torna justo. É quando eu vou, por exemplo, comprar uma blusa, uma camisa, e ela fica muito pequena. Vou falar que ela fica pequena, porque normalmente quem é gordinho fica pequeno mesmo, né? Fica apertado. Então a camisa ficou apertada, ela ficou pequena, ela não serve, ela não está justa. Ela não se justificou ao meu corpo. Aí eu pego uma outra camisa, um número um pouco maior, e visto, e ela encaixa direitinho. Não fica nem apertada e nem sobrando. Então ela fica justa. Ou seja, aquela vestimenta foi justificada, ela ficou justa. Ela se encaixou perfeitamente. Justificação é isso. É se encaixar perfeitamente nos critérios de Deus para viver com Ele eternamente. Deus tem regras, Deus tem critérios. Ele criou o céu para nós vivermos com Ele, mas o céu é dele e Ele colocou as regras dele. Para entrar lá nós temos que nos enquadrar nas regras dele, ou seja, temos que nos justificar, ser justificados. Só que para sermos justificados, não podemos estar em pecado, porque o pecado nos torna injustos, o pecado nos torna ímpios. Então foi preciso que Jesus viesse, morresse na cruz, pagasse o preço do nosso pecado para nos justificar, para nos colocar de acordo com as regras de Deus. E essa justificação, ou seja, esse perdão de pecados, essa colocação de cada um de nós no plano do Senhor, esse encaixe nosso no plano do Senhor, ela só acontece por meio de Jesus. E nós só recebemos essa justificação por meio de Jesus através da fé. A justificação é graça. A justificação é presente, a salvação é presente. O Senhor Jesus nos salva e aí nos torna justos. Mas nós precisamos crer, precisamos ter fé para que essa justificação nos alcance. Então, a justificação pela fé, que é o princípio bíblico da justificação, ou seja, é crer que Jesus pagou e que eu não vou precisar pagar mais. Existe uma outra teologia que nós não acreditamos, não cremos nela, porque a Bíblia não ensina isso, que prega a justificação pelas obras.
O que seria justificação pelas obras? Se eu for muito bonzinho e ajudar todo mundo e fizer tudo certinho, quem sabe no final o Senhor vai ter misericórdia e vai me justificar. Mas a Bíblia não diz isso. Então o princípio da justificação pela fé, lá no Novo Testamento, lá em Jesus Cristo, ele é antecipado aqui em Abrão. Lembra que eu falei, me parece que na semana passada, ou na live de domingo à noite, não tenho certeza, que todos os livros, todos os capítulos da Bíblia apontam para Jesus. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. O que é isso? A Bíblia é toda interpretada tendo Jesus como foco. A Bíblia só é compreendida se Jesus for o tema central. Não importa qual livro, não importa qual posição. Tem que apontar para Jesus, senão ela não faz sentido. Jesus é que une tudo. Abraão aqui está cumprindo essa regrinha de interpretação bíblica. Ou seja, ele creu e isso foi imputado por justiça. O que aconteceu? Abraão foi justificado pela fé, mesmo Jesus ainda não tendo nascido. Jesus foi nascer quase 2000 anos depois, ou mais de 2000 anos, um pouquinho depois de Abraão. Mas Abraão fez, o que a Bíblia está dizendo? Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Em outras palavras, Abraão foi justificado pela fé. Depois você confere lá Romanos 4, 3, 9 e 22, capítulo 4, versículos 3, versículo 9, versículo 22, e também Gálatas, capítulo 3, versículo 6, que vão explicar direitinho a justificação pela fé. Cristiane? Quero cumprimentar, que foi tão bonitinho aqui, pastor. A irmã Neuza, lá de Vitória, entrou, Neuza Nunes, aí a Fabiana, benção mãe, ela, Deus te abençoe. Isso mesmo, eu tenho esse hábito também de tomar benção à minha mãe, isso é muito bom. Então, graças a Deus, surgiu primeiro novidade aqui nos nossos comentários, e a irmã Heloílda falou que achou muito interessante o exemplo da justificação. Amém. Eu vou continuar aqui, vou pedir a Cristiane para pegar um pouquinho de água, que a garganta está secando. Acho que tem um ventilador soprando direto aqui, né? Continuando aí no versículo 6, imputado por justiça. Antes da lei ter sido dada, Abraão foi justificado pela fé. O que esse versículo ainda diz para nós? Lá em Romanos 4,13 e Gálatas 3,17, vamos dizer isso, depois você confere aí esses textos. A lei não pôde anular o pacto que já tinha sido firmado. O pacto abraâmico, o pacto que Deus criou com Abraão, a lei não foi capaz de anular esse pacto. Obrigado. Cristiane fazendo aqui as honras da Lucinha. Abraão, ele foi justificado não pela lei, não pelas obras da lei, mas pela fé. E quando a lei veio, cerca de 400 anos depois, pouquinho mais, a lei não anulou esse pacto. O fato das pessoas daquele tempo terem uma lei para seguir, não significava que aquela lei os justificaria. Tanto que lá no Novo Testamento nós vamos ver um texto que diz assim: porque a lei nos serviu de aio. O que é aio? Aio é pedagogo, é aquele que ensina o caminho, a criança a andar no caminho correto, ensina os caminhos da vida. A lei nos serviu de quê? De professor. A lei nos serviu de ensinamento para nos conduzir a Cristo. A lei então não anulou o pacto que Deus fez com Abraão, ela só deu àquele povo um caminho para que esse povo chegasse a Cristo e pudesse ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Seguindo, versículo 7. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, não deixe de postar ali os comentários. A Cristiane passa a sua dúvida para mim. A sua dúvida vai demorar uns 45 segundos para chegar para mim, mas não tem problema, eu volto, se eu estiver lá na frente, eu volto na sua dúvida e a gente vai conversar sobre ela, tá? Não deixe de postar a sua dúvida. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra.
o mesmo Yahvé, a mesma palavra Yahvé aparece aqui. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Yahvé, o eu sou, o grande eu sou. Essa é a palavra hebraica usada. Esse mesmo Deus que já tinha feito tantas coisas, e Abrão já tinha observado tantas coisas, esse mesmo Deus ainda faria outras coisas ainda maiores. E ele deixa claro aqui que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele tinha tirado Abrão de Ur dos Caldeus, naquela terra pagã, e agora ele não iria ter dificuldade nenhuma em dar um filho. Abrão já tinha visto coisas extraordinárias. Deus está dizendo para ele, Deus continua aquela conversa lá de trás, né? Abrão falando, vai ser o Eliezer, aquela coisa, e Deus falou, não, quem resolve aqui sou eu. Olha as estrelas, vê se você pode contar, para você perceber qual o tamanho que será a sua descendência. E aí de repente Abrão crê no Senhor de verdade, ele acredita, e ele então é justificado pela fé, né? O Senhor dá a Abrão a garantia da vida eterna em Cristo, mesmo Cristo ainda não tendo nascido, porque todos os que morreram antes de Jesus também são salvos pela fé em Cristo. Hoje nós sabemos que ele veio, e eles tinham certeza que ele viria, mas tudo foca, tudo centraliza em Jesus. Então Deus continua a conversa, falando assim, olha, eu sou aquele que te tirou lá da terra pagã de Ur dos Caldeus, eu vou te conduzir, eu vou te dar uma herança, essa terra por herança, eu vou fazer tudo o que for necessário. Você pode continuar crendo. Você creu, isso foi imputado por justiça, e você pode continuar acreditando, porque de fato eu sou Deus e vou cumprir todas as condições desse pacto que eu estou fazendo com você. Cristiane, tem mais algum recadinho? A Ivonete está dizendo que a irmã Nilda está lá com ela. Boa noite, irmã Nilda. A irmã Beth, nós já cumprimentamos, ela disse também que a irmã Beth está lá. Boa noite, um grande abraço para essa família. O irmão Jacinto, a irmã Nilda, o Gênesis e o Francis. Boa noite para vocês. Vamos lá, continuamos a dinâmica, hein? O que for novidade, eu peço a vocês que escrevam assim, novidade. O que for algo já conhecido, coloca lembrei, tá bom? Quero cumprimentar também que chegou para a nossa live a menina que sorri com os olhos. Boa noite, irmã Parley, boa noite, Caleb. Muito boa noite, irmão Daniel, que o Senhor esteja abençoando vocês. Continuando, ainda no versículo 7, eu sou o Senhor. Deus está dando um fechamento, uma conclusão de quem é Ele, se apresentando de forma conclusiva, de forma categórica. Não é um Deus de pequenas partes incompletas que vão se juntando. Ele é completo em si mesmo, e o seu plano é completo desde sempre. É isso que Deus está dizendo quando ele diz para Abrão, eu sou o Senhor. Abrão, não se preocupe, porque você está enxergando partes do plano. Você está enxergando uma caminhada, um acampamento na terra, uma ida ao Egito, uma saída do Egito, um filho que ainda não chegou, como que vai acontecer. Você está enxergando partes do meu plano. Mas o meu plano é completo, o meu plano é perfeito. Eu não sou um Deus de partes incompletas. Enquanto nós, humanos, vamos vagueando, de uma parte para outra dos planos, esperando que cronologicamente, cada coisa no seu tempo vá acontecendo, porque o nosso tempo é cronológico, nós dependemos de um futuro que vai chegar para que o nosso presente vá mudando, não é assim que acontece? O Senhor não é assim. E por causa de nossa ansiedade, de nossa maneira de enxergar as coisas em partes, muitas vezes nós somos tentados a questionar se Deus vai realmente prover aquilo que falta para que aquela parte se cumpra.
às vezes o plano de Deus é o que Deus já fez. Quando nós estamos diante de problemas, diante de dificuldades, é muito fácil esquecer o que já aconteceu de bom, o que o Senhor já manifestou na nossa vida. Nós nos lembramos pouco, mas nos lembramos daquilo que está faltando, nos lembramos daquilo que não aconteceu ainda, e questionamos: será que Deus vai fazer? Será que eu vou ver isso acontecer? Abraão então faz uma pergunta, versículo 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ora, Abraão acabou de ser justificado pela fé. O escritor diz que acabou de dizer isso, lhe foi imputado por justiça, porque ele creu. Abraão acabou de crer e agora ele já está duvidando. Olha como que o ser humano é volátil, olha como que o ser humano é difícil, ele não tem uma postura firme constantemente. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de Abraão, que mais tarde se tornou Abraão. É desse homem que nós estamos falando. O que acabou de crer na promessa de Deus, agora já pergunta para o Senhor: como é que eu sei que isso realmente vai acontecer? Ele agora pede para o Senhor um sinal. E pedir um sinal para o Senhor, às vezes nós podemos pensar que é uma afronta, que é tratar o Senhor indignamente pela nossa falta de fé, mas nós percebemos na palavra de Deus que vários homens pediram sinais ao Senhor. Mesmo os crentes mais consagrados, eles podem ter dúvida ao longo do caminho. Sabe o que isso significa? Que nós somos gente, que nós somos humanos. É só isso que significa. Não significa que não acreditamos em Deus, não significa que a nossa fé acabou, não significa que estamos próximos de cair, de decair da fé, como alguns pensam. Duvidei por um momento, eu já estou quase desviado. Não é nada disso. Significa que nós somos humanos. Significa que a nossa fraqueza às vezes se manifesta. É por isso que nós falamos no domingo a respeito do orar no Espírito Santo, porque a Bíblia diz assim: o Espírito nos conhece ou nos assiste nas nossas fraquezas, que nós não sabemos orar como convém, mas Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Deus conhece as nossas fraquezas. Abraão teve uma pequena fraqueza aqui, que não desmereceu a sua fé, que não desmereceu a sua confiança em Deus. Ele pede um sinal para uma promessa que, humanamente falando, era improvável. O que Deus está prometendo para Abraão, para o Senhor, é facinho, porque Deus é todo poderoso. Ele afirmou aqui: eu sou o Senhor, o grande Yahvé, o Deus todo poderoso. Eu faço o que eu quiser, Ele tem poder. Mas aos olhos humanos, o que Deus está prometendo para Abraão é improvável. Uma descendência de um homem velho que não tem filhos porque a mulher é estéril. Uma terra enorme para que essa descendência habite e forme ali uma grande nação. Humanamente falando, Abraão falou: Senhor, como que eu vou saber que isso realmente vai acontecer? Qual que é o sinal que o Senhor me dá? E aí, Deus vai dar um sinal. Mas olha que interessante, o que ele pediu para o Senhor foi algo não para satisfazer o seu espírito, mas para satisfazer a sua mente, a sua alma. O espírito de Abraão já estava ligadinho com o espírito de Deus, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, ele foi justificado. Quando o homem é justificado, o espírito do homem se liga ao espírito de Deus, e a Bíblia diz que o espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o link com o Senhor já estava formado. Abraão já era do Senhor, ele creu e agora ele já estava carimbado ali, selado pelo Senhor. Mas a sua alma, que é diferente do seu espírito, que são as suas emoções, a sua mente, às vezes ainda duvidava. Então o que Abraão pede não é algo para o seu espírito, é algo para acalmar a sua alma.
para satisfazer a sua mente e trazer para ele esperança. Aí o salmista, sabedor disso, ele vai dizer o quê? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que ia trazer esperança para Abrão? Saber do Senhor um sinal, receber um sinal dessa promessa, do cumprimento dessa promessa. Não envolve culpa pedir sinais a Deus, se for esse o objetivo. Se o nosso espírito estiver certo, crente, acreditando verdadeiramente, com confiança, mas a nossa mente vacilar às vezes, não há problema nenhum em pedir um sinal ao Senhor. Gideão pediu um sinal a Deus. Nós sabemos, né, a história lá da estopa, né, da bucha molhada, da bucha seca, chove, molha em volta, só a bucha fica seca, ou então chove, molha só a bucha, em volta fica seca, né? Foi um sinal ali que ele pediu ao Senhor. Ezequias pediu um sinal ao Senhor. Nós temos vários exemplos de homens bíblicos que pediram sinais a Deus do cumprimento da promessa, e eles não foram acusados por isso. Eles não foram condenados por isso. Quem foi acusado por não ter pedido um sinal foi Acás. E depois você vai conferir lá a história de Acás. Então não é maldade, não é falta de fé duvidar só na mente e pedir a Deus um sinal para sanar essa dúvida. Foi o que fez Abrão naquele momento. Cristiano? A minha internet está um pouquinho, tá parecendo, passou um pouquinho desfocado. No celular está bem nítido, mas aqui está um pouquinho desfocado. Como que está aí para vocês, irmãos? Está nítido? O som está bom? Como está aí? Como está chegando a nossa live para cada um? Lembrando que ontem e hoje nós tivemos picos de luz aqui no Conjunto Si, a internet caiu algumas vezes, hoje à tarde a internet estava muito lenta, então pode ser que algo, né, nesse sentido esteja acontecendo. Eu quero cumprimentar aqui que as mensagens chegam às vezes com atraso, e eu estou tentando ver todas, mas às vezes passa sem eu perceber. Bem no início cumprimentou a todos a irmã Kátia, e na hora não apareceu a mensagem dela para mim, agora que apareceu. Boa noite, irmã Kátia, Emily, irmã Gigi, Lorenzo e todos que estiverem por aí. Que o Senhor abençoe todos vocês, abençoe também o Pedro e o Hudson, onde eles estiverem. Também quero cumprimentar a irmã Marinete, que chegou, já deu boa noite para nós. Boa noite, irmã Marinete, um beijão para a Evelyn, se ela estiver aí assistindo. Quero também, a irmã Cláudia colocou aqui novidade, alguma coisa foi novidade. E, tem uma mensagem aqui de uma pessoa muito especial que está orando por nós, a dona Messira Santiago. Amém, benção, mãe. Senhor abençoe todos vocês, um abração para o Sr. Osvaldo, para Zezé, para a Dona Alzira, que o Senhor esteja abençoando vocês aí no hemisfério que já deve estar frio. Aqui está um calorão. Vamos lá para o versículo 9 então. Respondeu-lhe, Abraão acaba de pedir um sinal, né, para sanar a sua dúvida, e o versículo 9 vai dizer: respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Olha o que Deus fez aqui. Não sei se você tinha percebido isso, mas aqui estão listados todos os animais que serviriam durante toda a história do povo de Israel para os sacrifícios. Outros animais, o lagarto, sei lá, né? Qualquer outro animal, coelho, não poderiam ser usados no sacrifício, apenas esse. Se nós pegarmos toda a lei de Moisés e todo o período, né, de sacrifícios antes de Jesus, que Jesus veio e fechou essa questão sacrificial, né, aqui estão listados todos os animais permitidos e ordenados para serem sacrificados. O que Deus está fazendo aqui? Ele está entregando para Abrão
uma prévia, um epítome, uma prévia da lei, né? E dos sacrifícios, que depois de 430, 450 anos, ele estaria revelando a Moisés. Abraão aqui já está, em Abraão já está sendo dado o pontapé inicial da necessidade do sacrifício para perdão de pecados, e não só para perdão de pecados, como também para a oferta, para ofertar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. Então, o que Deus mostra? Abraão pede um sinal, Deus mostra para eles o quê? Você precisa oferecer sacrifício pelos seus pecados, você precisa oferecer culto a mim, você precisa me cultuar como Deus, e aí eu vou mostrar para você como que vai acontecer nesse sacrifício, e você vai ver o meu poder, e aí você vai perceber que realmente eu vou fazer o que eu cumpri. Vai lá e separa para mim os animais que eu pedi, do jeitinho, né? Essa listinha de animais, e traz para mim. Deus fala com Abraão o quê? Passo a passo. O plano de Deus, na mente de Deus, é uma coisa só, ele é completo. Mas nós somos incapazes de entender Deus em toda a sua complexidade, em toda a sua infinitude. Então Deus ele tem compaixão de nós, e ele fraciona em pedacinhos que nós podemos entender. Deus fala: Abraão, você quer um sinal? Vou fazer o seguinte, vou falar passo a passo. Primeiro, vai lá e pega para mim. Vamos lá, vamos ler aqui. Uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Aí Abraão, né, essa foi a primeira ordem. Agora nós vamos para a segunda ordem, que está ali no versículo, ainda no versículo 9. Vamos chegar na segunda ordem, só um complemento aqui. Há um princípio sendo elencado aqui, ainda no versículo 9, de que a essência da purificação de pecados consistiria sempre em sacrifício, os quais seriam consumados por meio do Cordeiro de Deus. Falamos isso lá atrás, por isso que eu não atentei aqui para esse slide. Exatamente Deus mostrando para Abraão que haveria necessidade de sacrifícios até Cristo, até a vinda de Cristo. Agora vamos para o versículo 10, a segunda ordem. Busca a listinha de animais. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. O que Deus manda Abraão fazer? Traz os animais e prepara no altar para um sacrifício. Os animais maiores, corta e coloca as partes voltadas umas para as outras. Só os passarinhos que não foram cortados, eles só foram abertos para retirar as entranhas, né? Mas não foram partidos. Os animais grandes, além de ser partidos, eles foram colocados uma parte de frente para a outra parte, uma contra a outra. Por quê? Porque isso indicava um acordo que Deus estava fazendo com Abraão. Num acordo, uma parte tem que concordar com a outra. Então, o fato de partir o animal e colocar os pedaços de frente um para o outro, simbolizaram para Abraão o quê? Abraão, eu estou fazendo um acordo. Você precisa concordar comigo em tudo que eu disser, para que esse pacto tenha valor. Porque para que haja um acordo, uma parte precisa concordar com a outra. Tem algum recado ainda, Cristiane? Vou cumprimentar nossos irmãos que estão por aqui. A Leni Araújo, muito obrigada, Leni, também, né? A família Araújo está aumentando aqui nas nossas lives. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada, Mônica Silva. É prazer em tê-la aqui, Mônica. Que o Senhor abençoe. Também está conosco a nossa irmã Elaine Tebaldi. A Elaine, nós nos conhecemos lá em Ipanema. Ela e Sebastião, nossa irmã em Cristo. Os meninos eram tão pequenininhos, estavam tudo moço e rapaz. Ela também tinha loja lá em Ipanema e em Barra de São Francisco. Que o Senhor abençoe vocês aí. Onde você está, Elaine? Você está em Ipanema, está em Barra de São Francisco? Como é que estão os meninos? Que o Senhor esteja abençoando vocês. O Alessandro está vendo lá, está em Belo Horizonte nos assistindo. Boa noite, irmão Alessandro. Que o Senhor esteja abençoando a você, a dona Mari. Que o Senhor esteja com você aí na nossa capital.
A Fabiana está dizendo que está embaçado mesmo, pastor. Agora o Rainer da Vitória falou que está tudo bom. Então, estou achando que é de internet para internet. É a qualidade de recepção, então, da internet deve ser. Também está conosco Camila Siqueira. Boa noite, Camila Siqueira. Que o Senhor esteja abençoando você. Muito obrigada por estar conosco. Irmãos, lembrando, se tiver dúvida, pode postar. Pode deixar aqui que eu vou repassar a sua dúvida para o pastor. Vamos continuar com a nossa dinâmica. Lembrei e novidade, tá bom? Se for novidade para você, você vai escrever novidade. Se você achar que só é uma lembrança, você vai escrever lembrei. A Fabiana disse aqui agora que melhorou. Okay. Então é uma questão de conexão mesmo. Versículo 11, vamos lá, acompanhe aí na sua Bíblia. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Agora aparece em cena, Abrão corta os animais, coloca lá, Deus mandou cortar, Deus não mandou pôr fogo, Deus não mandou assar, Deus não mandou fazer nada. Trazer os animais, cortar e preparar o sacrifício. Abrão fez o que Deus mandou. E aí começaram a voar os urubus, as aves de rapina. E elas queriam o quê? Comer aqueles animais mortos, né? Até porque isso é da natureza da ave de rapina, né? Por que essas aves de rapina aparecem? Elas representam algo muito interessante aqui. Elas representam todas as forças malignas que haveriam de tentar anular a vontade e o pacto de Deus. Essas aves de rapina que queriam comer aqueles corpos do sacrifício, que estavam representando ali, né, aqueles animais mortos, partidos, representando o acordo, porque eles foram organizados um de frente para o outro, representando as duas partes que precisam concordar entre si. As aves querendo comer aqueles animais mortos, seriam as forças malignas que iam tentar acabar com Israel durante todo o período de existência, e até hoje essas forças malignas ainda existem. Os adversários de Israel, durante toda a história do povo de Deus, eles atacam, mas Israel sempre termina vitorioso. Às vezes Israel passa um tempo, ou já passou tempos, muitos anos, cativo, oprimido, preso, mas no final ele foi liberto. No final ele foi resgatado. Então as aves de rapina, Abrão fazia o que? As aves vinham, ele enxotava. É como se as forças malignas vêm para cima do povo de Deus, e o povo de Deus precisa enxotar essas forças malignas, precisa expulsar. Por isso que Jesus nos deu autoridade para expulsar forças das trevas. Não é pedir licença. Com o diabo, com Satanás, com os anjos malignos, não se pede licença, não se trata com educação, com respeito, é expulsar. Jesus nos deu essa autoridade espiritual de expulsar força das trevas da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, do nosso trabalho. Isso aqui, essas aves de rapina aqui e Abrão as enxotando, expulsando mesmo, remete a isso. A essa capacitação, que o povo de Deus tem para expulsar, para enxotar as forças das trevas que sempre se levantam contra o povo de Deus. Vamos continuando. Versículo 12. Estamos quase terminando aí, né? Mas vai demorar um pouquinho, mas acredito que vai dar para terminar hoje. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Aquela luta de Abrão contra as aves de rapina durou a tarde toda até anoitecer. Ao pôr do sol, caiu profundo sono. Ou seja, Abrão estava lutando contra aquelas aves a tarde toda. Parece que fica algo estranho, né? Deus manda fazer um sacrifício, Deus manda cortar os animais, Deus manda preparar o altar, e aí de repente Deus some de cena.
e fica ali aqueles animais mortos, representando o acordo, o pacto, e Abrão ali lutando contra os urubus que queriam ali se aproveitar daqueles animais mortos. E onde está Deus nesse negócio? Né? A impressão é que Deus saiu de cena. Muitas vezes na nossa vida acontece isso. Nós temos a impressão de que o Senhor saiu de cena, nos colocou em uma situação, ou permitiu que entrássemos em uma situação, e nós estamos orando, lutando contra as aves de rapina, orando, clamando e buscando, e está chegando já o pôr do sol, né? O dia está acabando e o Senhor não vem pôr fogo no altar para que o sacrifício se concretize. Né? Anoiteceu. E Abrão ainda estava ali, eu acredito que cansado já de lutar contra aquelas aves. Eu não sei, acho que todos aí já viram, né? Quando muitos urubus se ajuntam sobre uma carcaça, sobre um corpo de algum animal, é difícil, eles vêm, eles voltam, eles são espantados, mas eles voltam imediatamente, eles insistem, são persistentes. Imagina Abrão lutando ali a tarde toda contra aqueles urubus, contra aquelas aves, e aí chega o pôr do sol, e Abrão é tomado de um sono profundo, não natural. Ele não simplesmente adormeceu, ele foi tomado por um sono profundo, um sono sobrenatural. E além desse sono, Abrão é acometido de trevas profundas, grande pavor e cerradas trevas ou densas trevas. Não era uma noite comum, era uma escuridão sobrenatural, um terror, um pavor tremendo, um medo tremendo tomando conta de Abrão. Não tinha nada de natural ali, não era simplesmente a noite, eram trevas espirituais. Então agora nós temos aqui mais uma coisa acontecendo. Enquanto nós temos os inimigos de Israel, representados pelas aves de rapina, lutando para quebrar esse acordo, para acabar com o povo de Israel, agora as forças das trevas, os principados e as potestades das trevas espirituais, do reino das trevas, também envolvem o povo, também envolve o pai de Israel. Lembrando que, além dos inimigos humanos, dos inimigos físicos, Israel teria que travar uma batalha constante contra o reino das trevas. Então, Israel haveria de passar por muitos ataques. Ataques de nações inimigas, ataques de povos inimigos, ataques de todos os seus vizinhos ali, como até hoje acontece. Não tem acontecido tantos ataques hoje, né? Mas os vizinhos de Israel são todos inimigos de Israel, sempre foram. Pouquíssimos povos em volta de Israel na história foram aliados, a maioria inimigos. Além dos ataques, né, físicos, Israel ainda teria que lutar contra o reino das trevas. Jesus passou por isso, por essa luta contra uma densa escuridão, né? Quando ele estava ali próximo de ser morto, que ele se retirou ali para um lugar sozinho para orar, pediu seus discípulos para orarem por ele, os discípulos adormeceram, ele foi lá para um cantinho e ali ele orava e ele se angustiava e chegou a suar sangue. Ele estava vivendo na carne essa luta contra as trevas, que foi representada lá por Abrão. Então Deus mostra para Abrão, ele pediu um sinal, ele estava recebendo um sinal. Não é errado pedir um sinal para o Senhor, mas muitas vezes nós não vamos gostar do sinal. Nem sempre nós vamos gostar do sinal. O primeiro sinal foi muito legal. Prepara um sacrifício. Te dei uma lista de animais, você preparou, cortou bonitinho. As partes viradas uma para a outra simbolizam que nós temos um pacto, que temos um acordo. Agora de repente começa trevas. De repente começa escuridão, pavor, medo, angústia. Uma representação sombria das dificuldades que viriam, não só para Abrão, como para todo o povo de Israel. Então nem sempre os sinais vão nos agradar. Cristiano, tem algum recadinho? Muita gente colocou aqui, compartilhou sobre novidade, né?
principalmente sobre que as aves de rapina representam as forças do maligno, que a posição das aves indicando acordo, sobre as forças malignas, os adversários de Israel. Então, tiveram alguns comentários, sobre novidade. Só lembrando que quando nós falamos forças malignas, nós estamos falando de reino espiritual das trevas que influenciam o mundo físico. Então nós temos aqui dois inimigos de Israel, inimigos físicos influenciados pelo reino das trevas e o próprio reino das trevas atacando Israel. Ou seja, é um ataque duplo, utilizando todos os inimigos de Israel, não são servos de Deus. Todos os inimigos de Israel não servem ao Senhor, servem outros deuses. Então o inimigo, a força das forças das trevas, usando esses povos inimigos para o ataque físico, e é o reino das trevas também atacando espiritualmente o povo de Israel. Então um ataque duplo que Israel sempre sofreu desde a sua existência, desde Abraão. Gênesis 15, versículo 13, vai dizer assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aí Deus começa a explicar para Abraão toda aquela visão aterrorizante que ele estava tendo. Um cativeiro, uma servidão de 400 anos. Deus trabalha aqui com o número arredondado, na verdade foram 430 anos, apesar de que nem os historiadores não concordam com esse número exato, mas o mais provável seria sido 430 anos de servidão do povo no Egito. Mas o Senhor está dizendo para Abraão aqui: olha, em meio a tudo isso que você está vivendo, que você está sentindo agora, eu vou te dar uma explicação para começar. Vai haver 400 anos de servidão, vai haver 400 anos de trevas, vai haver 400 anos de dor, de angústia, de luta, de muita luta. Em meio aos tempos de prova, muitas vezes somos tentados a perder a esperança e a supor que o plano divino tenha falhado. Se alguém contasse para qualquer escravo do Egito, depois de 200 anos, por exemplo, de escravidão, a promessa de Deus a Abraão, provavelmente ele ia rir. Às vezes nós perdemos as esperanças, porque às vezes parece que o plano divino não está acontecendo, mas perdemos a esperança por falta de fé, perdemos a esperança por falta de confiança, por não crer no Senhor. O plano de Deus opera muito bem na luz e também nas trevas. O plano de Deus sempre vai operar, mesmo se estivermos no momento das trevas. Abraão esteve no momento da luz, no momento legal de colocar os animais. Ele esteve no momento da luta, mas da vitória, porque ele enxotava ali as aves, e ele conseguia mesmo a tarde toda. Então, ou seja, primeiro no momento de bonança, segundo no momento de luta, e agora no momento de trevas, de escuridão. Mas o plano de Deus continua sendo perfeitamente bom. Precisamos acreditar nisso. Se não crermos que o plano de Deus opera perfeitamente na luz e nas trevas, nós não cremos de fato no Senhor. Não é possível, de acordo com a mentalidade humana, não era possível existir a nação de Israel. E se já era difícil existir uma nação, quanto mais conquistar aquela terra que 430 anos depois estava povoada por pessoas muito bem armadas e preparadas e que serviam ao reino das trevas. O povo de Israel, 400 anos depois, quando fosse liberto do Egito, teria que lutar contra muitos povos, servos do reino das trevas, muito bem treinados, muito bem armados, numerosos, fortes, alguns gigantes. Então, se já era difícil existir uma nação, quanto mais existir uma nação que lutasse contra todos os povos vizinhos e ainda vencesse. Mas esse era o plano de Deus. Então, quando Deus
mostra o seu plano, nós precisamos acreditar, por mais difícil que pareça, por mais impossível que possa parecer, o plano de Deus é bom e opera tão bem nas trevas como na luz. O raciocínio de que não haveria forma desse povo prosperar esbarrou num fator chamado Moisés, que não era diferente de nós, mas era um homem que creu em Deus e se deixou usar, e por meio de Moisés, Deus então traz aquele povo, depois entrega para Josué, entra, conquista e liberta, e se torna de fato a grande nação que Deus promete para Abraão. Versículo 14, estamos quase terminando. Mas também eu julgarei a gente a que tens de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus não fala no Egito, mas a gente sabe que foi o Egito, né? A nação, Deus está prometendo para Abraão aqui o quê? Que a nação que ia sujeitar o povo durante esses 400 anos seria julgada pelo próprio Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que é o Egito hoje? O Egito hoje é um dos países mais insignificantes em termos econômicos que existe na face da terra. O Egito já foi império. O Egito antigo dominava o mundo. Deus julgou o Egito por causa do povo de Israel. O Egito nunca mais será uma grande nação. O Egito pode virou democracia, virar império de novo, não importa o que fizerem lá. O Egito nunca mais será uma grande nação, porque ele foi julgado por Deus. Deus prometeu aqui para Abraão, no versículo 14: também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então Deus julgou o Egito, isso se cumpriu. A promessa de Deus sempre se cumpre. A lei da colheita e da semeadura, ela se aplica em todas as pessoas, individualmente, e também se aplica às nações. É preciso entender isso. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Os países colhem aquilo que eles plantam. E não mudou hoje, porque Jesus já veio, não. Gosto sempre de frisar, Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. E as coisas que Deus prometeu antes da lei continuam valendo. Qual é a nação mais poderosa do mundo hoje, economicamente falando? Estados Unidos. É um dos maiores aliados de Israel. Agora pega as nações que são inimigas de Israel e vamos ver lá economicamente. Então o Senhor continua abençoando aqueles que abençoam Israel e julgando, amaldiçoando aqueles que amaldiçoam Israel. Isso é bíblico, isso vai acontecer assim até esse mundo ser destruído e nós formos encontrar com Jesus voltar. A promessa de Deus, ela se cumpre e continuará se cumprindo. Tem recadinho, Cristiane? Não, meus recados pararam. Eu estou achando que minha internet está um pouco devagar. Está um pouco lenta, né? Vou dar um F5 aqui para poder atualizar. Versículo 15, acho que é o versículo último que nós vamos ver hoje. Aliás, eu acho que ainda tem algo no versículo 14. Não, versículo 15 mesmo. E tu sairás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Nós vamos terminar a nossa live de hoje com essa promessa maravilhosa do Senhor Jesus. Abraão ia trabalhar muito, ia lutar muito, mas ele ia conseguir viver muitos anos e anos abençoados, morreria em paz. Abraão, né, no caso, porque agora quando ele morreu ele já se chamava Abraão, ele viveu 175 anos. Alguém pode pensar assim, para os padrões daquela época foi pouco. Não, não foi. Os padrões daquela época, ele superou em muito a média de vida do povo, que era de 100, 110 anos. Ele viveu 175. Na sua época, bem acima da média. Apesar de ser bem melhor viver bem do que viver por muitos anos, como alguns dizem, é melhor viver menos e viver bem, é muito melhor viver bem e viver muito. Não é verdade? E foi isso que aconteceu com Abraão. É isso que acontece com o servo do Senhor. Por hoje, né, estamos terminando.
quero agradecer aos irmãos. Conseguimos terminar o versículo 15. Quarta-feira nós continuamos, versículo 16. Amanhã nós temos o versículo 16, ainda no capítulo 15. Nós temos amanhã PGM, né? Não deixe de participar do PGM às 8 horas da noite. Próximo domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 7h30 da noite, a nossa celebração da noite. Entre na página da igreja no Facebook, entre no site da igreja, porque ali tem todas as informações que você precisa. A igreja não está fechada. O local de culto está fechado, mas a igreja está funcionando a todo vapor, ok? Então não deixe de participar. A irmã Cláudia pede para lembrar, e é bom lembrar, que ainda estamos em campanha de missões mundiais. E a nossa campanha de missões mundiais vai terminar apenas no dia 30 de abril. Até lá você pode contribuir, pode dar a sua oferta. Junto com os seus dízimos, você pode dar a sua oferta. Você tem lá na página da igreja, no Facebook, também no site da igreja, o número da conta da igreja, onde você pode depositar a sua oferta. Você pode também procurar o tesoureiro, irmão Rainer. Ele está em casa e ele já disse que ele recebe em casa. Se você for lá levar a sua oferta, os seus dízimos, ele tem os envelopes lá para você preencher direitinho. Então você pode procurar o irmão Rainer. Só dá um toque antes no WhatsApp dele ou no do pastor, para que fique marcado o horário certinho para ele poder te receber lá, tá bom? Cristiane, tem algum recado? Sim, né? Queremos agradecer a presença de todos, irmãos, amigos. Muito obrigada. Apareceram mais novidades aqui, pastor. Quero agradecer, como sempre, né? A Igreja Batista Nova Aliança é uma igreja que tem uma fluidez em tudo. Muito obrigada, irmãos, por ter colocado aqui novidade. Lembrei. Muitos lembraram, que a Jade está colocando, lembrei sobre o plano de salvação. Cumprimentar irmão Fabrício Dantas, que chegou agora. Amém. Um abração, um beijão para Kelly, para Júlia. Muito bom ter vocês aqui conosco. A Fabiana está dizendo que para ela tiveram muitas novidades, que o estudo foi excelente. A Marinete dizendo que a palavra foi muito boa, foi abençoadora, que Deus possa nos guardar. E guardar com essa promessa, né? Amém. Longos e felizes anos que o Senhor prometeu a Abraão, que essa promessa se estenda a todos nós, né? Muito obrigada a todos os irmãos que estão aqui. Se eu esqueci de alguém, na próxima me ajudem a lembrar, para eu conseguir cumprimentar todo mundo, tá bom? Nós vamos orar ainda ao Senhor. Antes eu queria só te dar mais um recadinho. Tudo que nós e as outras igrejas também têm feito por meios virtuais durante esse momento atípico que nós estamos vivendo, é claro que nós estamos nos adaptando, né, a uma nova realidade. Eu tenho certeza que os irmãos e amigos também estão se adaptando. Muitos não estavam acostumados, né, a assistir lives, muitos não estavam acostumados, né, estão aprendendo agora algumas tecnologias novas, isso é natural. Então tem algumas coisas interessantes que a gente pode já ir praticando. Por exemplo, se você atrasou um pouquinho para a live começa amanhã às 8 da noite, você atrasou 10 minutinhos. Quando você chega, você pode ou assistir dali para frente até o final, ou ir aí no seu vídeo e clicar lá naquela barrinha de continuidade na parte de baixo, que fica vermelhinho, e arrastar até o começo. E aí você vai assistir desde o início com 10 minutos de atraso. Você só não vai conseguir comentar em tempo real, mas você pode voltar mesmo durante o vídeo ao vivo, tá bom? Então às vezes as pessoas chegam depois e esperam até terminar para depois voltar ao início. Não precisa esperar terminar, você pode ir até o começo, se você quiser fazer isso, né? E continuar a partir dali, vai funcionar do mesmo jeito. Vou pesquisar o que aconteceu em relação à transmissão no site, mas a partir de agora todas as nossas lives vão ser transmitidas na nossa página no Facebook e também no site da igreja, para aqueles que têm dificuldade de acesso ao Facebook, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por essa noite, ó Pai, por esse encontro que estamos aqui tendo com os Teus filhos,
com pessoas, ó Pai, que têm interesse em aprender mais do Senhor, assim como nós. Estamos reunidos, ó Pai, com o intuito único de estudar e te louvar, ó Pai, estudar o Senhor, aprender a palavra do Senhor, nos aproximar mais do Senhor e louvar o Teu nome, te engrandecer, te exaltar, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Peço, Deus, uma bênção especial por cada vida, por cada família que esteve conosco, que o Senhor dê a cada um, ó Pai, uma noite tranquila, feliz, ó Pai, de descanso na Tua presença, ó Pai, aqueles que estão tendo dificuldades por questões financeiras, por questões de ficar em casa, de confinamento, ó Deus, esteja direcionando, resolvendo, esteja dando paz, ó Pai, ao coração daqueles que estão sentindo muita vontade, ó Deus, de sair, aqueles que estão inquietos, que estão sentindo dificuldade de guardar o isolamento social, ó Pai, acalme os corações, abençoe cada um, cuide de cada um de nós somos o Teu povo, ó Deus, e nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Pedimos uma bênção especial, ó Pai, por cada vida, por cada pessoa, pelos idosos da nossa igreja, pelos enfermos, pela irmã Cirleia, Senhor, que está no foco, ó Pai, alvo das nossas orações essa semana. Que o Senhor possa abençoar a vida dela, sua casa, sua família, cuide dela, Pai, em nome de Jesus. Também, irmão Pércio e irmã Elma, Pai, que completarão mais um ano de casamento essa semana. Que o Senhor abençoe, ó Pai, grandemente essa vida, continue restabelecendo a saúde da irmã Elma, continue dando vida, dando força, ó Pai, a cada um deles. Cuide, ó Pai, enfim, de nós, nos abençoe, fique conosco. Nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, então, em nome de Jesus.